Olha, para a gente entender a grande história da Bíblia, não tem jeito. A gente precisa voltar lá para o comecinho de tudo. Gênesis. E não, isso aqui não é só uma historinha antiga, sabe? Pensa nisso como o primeiro ato de uma grande peça. É o alicerce, a base que vai sustentar, bom, tudo que vem depois. É aqui que Deus começa a se revelar para a humanidade e é isso que dá o tom para toda a narrativa. Pensa um pouco no mundo antigo. Era um mundo cheio de histórias de deuses brigando, de magia, de caos por todo lado. E aí, de repente, chega Gênesis e muda tudo. A narrativa traz uma ideia que, para a época, era completamente radical. Existe uma separação muito clara entre quem cria, o Criador, e o que foi criado. O mundo, de repente, não é mais um brinquedo nas mãos de forças míticas, entende? E essa distinção, que parece simples, é fundamental. É ela que prepara o terreno para um tipo de relacionamento totalmente novo entre o divino e o ser humano. Então, o nosso roteiro aqui vai ser como um drama teológico em 5 atos, bem direto. Primeiro, a criação como revelação. Depois, a gente entra na provação no jardim, seguida pela tentação e a queda. Daí, vamos analisar as consequências do pecado e, por fim, a gente chega no início da redenção. Ok, vamos mergulhar então no nosso primeiro ato, a criação como uma forma de revelação. O relato de Gênesis, gente, não é só uma lista de o que foi feito em cada dia, sabe? É muito mais que isso. É quase um manifesto, um texto que nos diz quem é Deus e, principalmente, qual era o plano original dele para o mundo e para nós. E esses 4 pontos que estão aí são basicamente os pilares que a história da criação levanta. Vamos passar por eles rapidinho? Primeiro, Deus é soberano e distinto da criação. Ou seja, ele está acima de tudo, não se confunde com o universo. Segundo, o mundo foi criado com ordem e bondade. Não veio do caos, sabe? Tinha um propósito. Terceiro, isso é crucial. A humanidade foi criada à imagem de Deus, com um propósito único, especial. E por último, o relacionamento. O plano original era de uma comunhão direta, sem nenhuma barreira entre Deus e a humanidade. Bom, agora a gente entra no Jardim do Éden. E é importante não olhar para ele só como um paraíso, um lugar perfeito. Na verdade, ele era mais como um palco. Exatamente, um palco montado para o primeiro grande teste da humanidade. Um teste de quê? De fidelidade, de confiança, de dependência no seu Criador. E para a gente entender bem essa aprovação, a gente precisa pegar um conceito-chave, o de simbolismo real. O que é isso? É a ideia de que as coisas na narrativa bíblica, como as árvores no jardim, não são só, sei lá, adereços de cena. Elas são objetos reais, históricos, mas que Deus carregou com um significado teológico profundo. Elas se tornam instrumentos que revelam algo maior. E no centro desse palco, desse teste, a gente tem 2 árvores. De um lado, a árvore da vida. Ela simbolizava a comunhão contínua, a vida que vem direto de Deus. Do outro lado, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era o ponto central da aprovação. Ela representava a escolha: confiar na sabedoria de Deus ou buscar uma autonomia moral por conta própria. Mas, peraí, o que significa exatamente esse tal de conhecimento do bem e do mal? Aqui o ponto é bem sutil, então presta atenção. Não é sobre aprender a diferença entre o que é certo e o que é errado, como uma criança aprende. A questão é atingir um estado de maturidade moral. E a humanidade ia chegar lá de um jeito ou de outro. A grande questão, o verdadeiro teste, era o como. Como essa maturidade seria alcançada? Pela obediência, confiando em Deus, ou pela rebelião, buscando essa autonomia por conta própria? E é exatamente aqui que a gente chega no grande ponto de virada da história, a tentação. Com a chegada da serpente, a gente tem a introdução de um agente externo, alguém que chega para plantar as sementes da dúvida, do engano e que vai levar, enfim, à queda da humanidade. E aqui tem um ponto bem importante. A narrativa trata a serpente como um ser literal, real. A maldição que ela recebe depois de rastejar sobre o ventre só faz sentido se a gente estiver falando de uma criatura real, certo? E por que isso é crucial? Porque mostra que a tentação não foi só uma vozinha na cabeça, um conflito psicológico. Foi um confronto real com uma força externa, uma força de engano. E a estratégia do engano foi, nossa, muito sutil e metódica. Presta atenção nos passos. Primeiro, a serpente questiona a bondade de Deus. Foi isso mesmo que Deus disse? Depois, ela distorce e nega a ordem clara. Vocês não vão morrer de jeito nenhum. E por fim, o golpe final. O apelo ao orgulho, à autoglorificação. Vocês serão como Deus. Ou seja, ela promove a ideia de autonomia, de independência total do Criador. Então, aquele ato de desobediência
Foi muito, mas muito mais do que só comer um fruto proibido. Foi um ato de rebelião. E essa rebelião causou uma ruptura fundamental. Ela alterou o estado da humanidade, a sua relação com Deus e até a sua relação com a própria criação. Foi um evento que teve consequências cósmicas. Ok, e o que acontece depois? Vamos agora para as consequências imediatas da queda. O juízo de Deus que vem a seguir não é algo arbitrário, sabe? Ele é, na verdade, a revelação da nova realidade de um mundo que agora está quebrado, desfigurado pelo pecado. E essa tabela aqui na tela ilustra isso de uma forma muito clara. As maldições não são castigos aleatórios. Elas são consequências diretas do ato. Pensa comigo. Cada uma delas é uma distorção de algo que era bom. A relação com a natureza agora se torna conflituosa. A harmonia entre homem e mulher, quebrada. E o trabalho, que antes era um propósito cheio de alegria, agora se torna algo penoso, frustrante. Essa citação aí resume a ópera, né? A ideia é enfatizar que os efeitos da desobediência foram totais. Eles afetaram todos os aspectos da existência humana, o que a gente chama de antropológico, e também a própria estrutura do mundo criado, o cosmológico. Absolutamente nada ficou de fora, nada ficou intocado. E no centro de todas essas consequências está o princípio da morte. Quando Deus avisou sobre a morte, ele não estava falando só da morte física, do fim da vida. O significado é muito mais profundo. A morte aqui é a separação espiritual de Deus, que é a fonte de toda a vida. Então, em essência, estar separado de Deus é o estado de morte. Mas isso é incrível. Mesmo no meio de todo esse juízo, a narrativa dá uma virada. Ela aponta para o primeiro vislumbre de esperança. A história não termina na queda, de jeito nenhum. Deus imediatamente começa a tecer o fio da redenção. E a gente já começa a ver o estabelecimento de duas linhagens, duas trajetórias diferentes para a humanidade. E o mais incrível é que essa primeira semente de esperança está escondida dentro da própria maldição lançada sobre a serpente. É o que os teólogos chamam de proto-evangelho, uma palavra que significa primeiro evangelho ou primeira boa notícia. É uma promessa ainda meio misteriosa, mas muito poderosa. Um descendente da mulher, um dia, vai esmagar a cabeça da serpente. Pensa nisso, é o primeiro lampejo de redenção em toda a Bíblia. E logo em seguida, a gente já vê essas duas trajetórias se desenhando nos filhos de Adão e Eva. De um lado, a linhagem de Caim. Ela é marcada por progresso, por civilização, invenções, mas também por violência e por um afastamento de Deus. Do outro lado, em contraste, a linhagem de Sete. É por essa linha que a promessa da redenção vai continuar. É uma linhagem marcada por gente que começou a invocar o nome do Senhor. E assim a gente encerra com essa pergunta para reflexão. Como é que essa história inicial, com a criação, a queda e essa primeira promessa, arma o palco para tudo que vem depois na Bíblia? O que a gente vê aqui é o começo de um conflito gigantesco, cósmico, e ao mesmo tempo, a sementinha de uma promessa divina que vai levar a história inteira para se desenrolar por completo.